Irmãos queridos, continuamos a exposição do livro de Esdras e hoje, pela graça de Deus, Esdras capítulo 5, os versos de 6 até 17. Esdras capítulo 5, os versos de 6 até 17. Amada congregação do Senhor Jesus, assentada como está, mas nós faremos essa leitura de forma alternada. Aliás, irmãos, por favor, fiquemos de pé, todos aqueles que podem. Nós faremos essa leitura de forma alternada. Esdras, capítulo 5, os versos de 6 até 17. Diz assim a palavra de Deus em Esdras, capítulo 5, de 6 a 17. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador d'Aquém do Eufrates, com Setar-Bozenai e seus companheiros, os Arfasaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario. Na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte: ao rei Dario toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, a madeira se está pondo nas paredes, e a obra se vai fazendo com diligência e adiantada nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: quem nos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disso, lhes perguntamos também pelo seu nome, para os declararmos para que pudéssemos te escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual o grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. E lhe disse: toma estes utensílios e vai, e leva-os ao templo de Jerusalém, e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade. Podemos assentar, irmãos. Senhor nosso Deus, a mesma palavra que Tu usaste para criar os céus e a terra, a mesma palavra que Tu usastes para fazer tudo o que nela se contém, a mesma palavra que o Senhor usou para dar vida aos ossos secos, é essa palavra que está aberta agora nesse lugar. O pregador, ó Deus, é um incompetente. Eu não tenho condição de alcançar o coração do povo. O povo é de dura serviço, Senhor. Mas nós queremos provar do milagre aonde o Deus dos céus vem até a terra e na pessoa do Teu Santo Espírito opera no nosso coração tanto o querer como o realizar. Nós queremos ter a certeza, ó Deus, que Tu estiveste conosco e passaste um tempo nos instruindo aqui nessa noite. Faz esse milagre, ó Deus, alimenta o Teu povo para que esse seja o melhor lugar do mundo e para que tenhamos a expectativa do que o Senhor nos falará no próximo domingo. Somos pequeninos, ó Deus, somos todo defeituosos, mas nós somos Teus.
Fala-nos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e queridos ouvintes, eu tenho me esforçado para ser o mais simples no entendimento quanto possível, porque eu serei cobrado por ser simples. Serei cobrado se dificultar, se não achar que devo aclarar o máximo. Se eu pregar filosofia, sociologia, psicologia, qualquer outra coisa que não a palavra que tem poder para transformar e curar e libertar. Doravante, eu preciso ser profeta de Deus, afirmando uma coisa: assim diz o Senhor, porque a voz dele velará por cumprir o que for da sua Sagrada Escritura. E nesse texto expondo, o que saltará aos olhos é a checagem do povo. O povo de Deus. Ou seja, não é porque você é um servo que você não vai passar por checagem. Isso perturba a gente às vezes. E como? Não é porque você resolveu reconstruir que não terá que provar conduta ilibada e valores. Não, pelo contrário. Se você está querendo acertar, aí é que você vai ter que ter vida mesmo. Porque as pessoas vão cobrar e vão tentar mostrar que o seu recomeço é mentiroso. Irmãos, Abraham Kuyper diz assim: admito até mesmo que a autêntica igreja reformada possa ser pequena e pouca em número. Tais igrejas sempre provarão ser indispensáveis para o calvinismo. E aqui também a pequenez da semente não precisa perturbar-nos, se tão somente essa semente for sadia e perfeita, impregnada com vida produtiva e irrepreensível. Irmãos, nós estamos convictos de que as igrejas verdadeiras não serão mega-igrejas. As igrejas realmente do remanescente fiel, foi aquilo que lemos em Apocalipse: olha, eu tenho contra vocês, eu conheço as obras de vocês, mas existe no meio da igreja um remanescente fiel. Então existe no meio da igreja dita hoje evangélica um remanescente fiel. O resto não. E é verdade isso. Queridos, meu saudoso avô presbítero Ademar Lopes do Amaral me ensinou um negócio muito precioso. Diz ele assim: seja meu neto como cutia. E cutia é aquele bichinho que não tem rabo para ser prego. Ele escapa porque ele não tem onde pegar. O cristão deve ser alguém com uma conduta tal que não se possa acusar. Diz Daniel 6,4: então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nenhuma culpa, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Querido ouvinte, você tem vida ilibada? Desde que você optou por um recomeço com Deus, as faltas gritantes ficaram para trás? Esteja preparado, porque Satanás quer lhe dissuadir de ir em frente. O inimigo das nossas almas quer que nós paremos. E aí ele fica com aquela vozinha assim: ó, você já fez isso, hein? Você é assim, hein? E às vezes usa as pessoas do entorno da gente para nos lançar na cara pecados. Adversário é Satanás, acusador, diabolós, ou o contrário. Então esteja preparado, porque o inimigo quer dissuadi-lo. Por esse texto, como servo de Deus, até que bem intencionado ou não, vivendo uma vida ilibada ou de duas caras, saiba que você vai ser checado. Vai chegar uma hora que você vai ser confrontado. E aí? Você é o que mesmo? Se for reprovado, será à vista de todos. Pior, para sua vergonha, será desfazer a honra do Evangelho, que vai por água abaixo. Então, meu irmão, querido ouvinte, minha irmã, você vai ser checado. Mais cedo ou mais tarde, todos vão ser checados, com perguntas. Versos de 6 a 10. Leiamos, por favor, a uma só voz, quando o texto diz assim: eis a cópia da carta que Tatenai, o governador
nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras. A madeira se está pondo nas paredes, e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disto lhes perguntamos também o seu nome, para nos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Até aí, obrigado. Você será checado com perguntas. O governador expede uma carta ao rei, os versos 6 e 7. Irmãos, uma carta muito bem escrita, uma carta respeitosa, uma carta inteligente, objetiva. O mal, ele age atiladamente. Os que servem a outros deuses são muito mais cuidadosos do que os cristãos. Os que servem a outros deuses são muito mais cuidadosos do que os cristãos, infelizmente. E o mal, então, redige uma carta especial. No verso 8, Tatenai diz ao rei que não lhe escreve por ter ouvido falar. Não, ele foi lá ver e averiguar na província de Judá. Isso é peso, irmãos, porque ouvir e falar é complicado. E ele diz assim: ó rei, eu estive lá e vi. E há detalhes nesse verso, detalhes especiais. Qual é o reconhecimento ao Deus de Israel? Veja no verso de número 8. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus. Esse homem é um ímpio e está dizendo, a casa do grande Deus. E qual é o gabarito da construção? Com grandes pedras, a madeira está revestindo as paredes. O que está fazendo lá é coisa portentosa, é coisa bonita. O verso de número 9 diz assim: perguntamos ao conselho da cidade, aos anciãos, e assim lhe dissemos: quem vos deu ordem para reedificardes essa casa e restaurardes esse muro? Perguntamos aos anciãos, à liderança. Irmão, não duvide que você será perguntado, porque será. E não ache ruim. Se está tudo em ordem, simplesmente você terá que responder e pronto. A questão lá foi, com ordem de quem vocês estão reconstruindo? Autorizados por quem? Ah, meu irmão, quanto a você, quando o diabo se levantar e perturbar e perguntar-lhe, com o aval de quem você está querendo recomeçar, use o verso que foi recitado aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Quando o diabo lhe perguntar, com a autoridade de quem você está achando que vai recomeçar a sua vida? Responda das Sagradas Escrituras. Irmãos, ontem nós assistimos a devocional das crianças, lá na UCP, e a nossa irmã, Dalila, perguntou às crianças, como é que você pode ter certeza que Deus te ouve? Aí uma pitiquinha gritou de lá assim, porque está escrito na Bíblia, bendito o Deus que não me rejeita a oração, nem se aparta de mim a sua graça. Ah, irmãos, é por esse Deus que nós seguimos em frente. Segundo aos Coríntios 5,17, e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando lhe for perguntado, mas como é que você está achando que você vai dar conta? Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu vou em frente. Sabe, irmãos, nós temos pregado toda semana numa casa de recuperação. E é maravilhoso eu poder olhar nos olhos daqueles homens e dizer, tem jeito, é uma nova criatura. Quando alguém te perguntar, o que você vai dizer? Todas as coisas me foram perdoadas e eu posso recomeçar. A pergunta é para intimidar, viu? A pergunta é para intimidar.
mas marche em nome daquele que lhe afiançou, que se você fosse a ele, de maneira nenhuma ele te lançaria fora. Marche, olhe nos olhos. Queridos, quem está nas trevas do banditismo usa nome falso, documento falso. Quem é servo de Deus pode e será inquirido, respondendo só a verdade. E aí, sabe, quando está em dúvida sobre o que responder, já passou por essa questão do que falar em alguns casos? Você já passou por isso? Aí a gente fica floreando 1.200 respostas, né? E na hora H não sai nada do que você planejou. Mas as Escrituras dizem, não fiquem ansiosos pelo que há vez de responder. O Espírito colocará na sua boca o que deve ser dito, e será nada menos, nada mais do que só uma coisa, a verdade. O Senhor o honrará por ser verdadeiro, como Ele é. Os filhos do diabo é que mentem, e nós caímos em armadilha quando floreamos e não vamos direto ao ponto, irmãos. Sabe quando nós queremos dar aquela roupagem no negócio? Nós complicamos a situação. E Thomas Brooks então vai dizer, na verdade, nunca se arrependeu do pecado aquele cujo coração ainda não se voltou contra todo o pecado. Então a única coisa que você tem que se arrepender, ter medo, é continuar em pecado. Mas se você tomou uma atitude com Deus, vá em frente, respondendo apenas a verdade. Você é um pecador. Claro que sou. Claro que sou. Lavado e redimido no sangue de Cristo. Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor Deus? Então, irmãos, se você já se arrependeu dos seus pecados, está recomeçando segundo a vontade de Deus, vá em frente e não tema responder. Só a verdade, nada mais do que a verdade. Mas se a sua vida é dúbia, se você tem onde ser pego, deverá mesmo temer os questionamentos, porque o mesmo diabo que te incita a fazer a coisa errada é o diabo que vai mostrar os seus podres para os outros. Atenção, hein? Depois não diga que ninguém te avisou. O mesmo diabo que fica te cutilando para fazer a coisa errada é aquele que vai mostrar para todo mundo o que você fez. Então, irmãos queridos, você será checado. Agora, em segundo lugar, devendo ter respostas legítimas. Versos de 11 a 16, leiamos, por favor, a uma só voz. Esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificamos a casa que há muito Então veio dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Puxa vida, irmãos, é de arrepiar, né? Esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Quem são vocês? Vocês são checados. Quem são vocês? Nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Você tem a honra, meu irmão, de responder assim, quando você é checado?
Ou você tem que esconder que você é crente por causa do seu comportamento? Você pode responder que está reedificando? Como Salomão construiu o templo, eles puderam dizer: só estamos reconstruindo. Queridos, hoje o templo é o corpo dos cristãos, lugar onde Deus habita por seu Santo Espírito para quem já se entregou a Cristo Jesus. Você é templo? Você está sendo reconstruído à imagem de Cristo? Veja, você tem largado aquelas coisas que seriam difíceis de explicar, reconstruindo a sua morada e a sua intimidade com Deus? Irmãos, quando o sujeito começa a acertar muito na cadeira, quando você faz uma pergunta para ele, quando você está gerindo a equipe, você senta alguém na sua frente e o sujeito já responde com comportamento. Ele samba para lá, samba para cá e não sai, e não adianta. Não adianta tentar enrolar. No verso 12, diz assim: mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas suas mãos, mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Irmãos, eu gostaria de pedir aos irmãos que ouvissem com todo o coração. Vocês têm dificuldades para dizer que tudo ruiu por causa do pecado na sua vida? Nós, às vezes, temos uma dificuldade de dizer que em certo ponto da história nós marcamos passo porque estávamos em pecado. Não, irmãos. Pecado confessado é pecado vencido, para a glória de Deus. E aí, eu vou ficar escondendo, mostrando para os outros que eu sou um super crente, que eu nunca errei? Não, irmãos. Os nossos filhos se alegram de saber que os pais são fracos em alguns pontos, que os pais também erram. Nós não somos super, nós precisamos de misericórdia e de graça. Bom, mas se houve o start, o pior já passou na obra, né? O que para trás ficou, ficou. Ah, mas porque tal época... Não, tal época eu fiz isso assim mesmo. Tal época eu errei assim. E aí acabou a acusação, quando você admite: eu errei mesmo. Portanto, você tem a vergonha aí agora de algo que não tem tomado posição de reconstruir e estar postergando. Nisso o inimigo da sua alma ainda pode pegar. Mas tenha coragem, confesse e siga em frente. Tenha vergonha de estar adiando, porque isso é ponta solta que ainda pode ser pega. Mas se você já retomou, levante a cabeça e responda: sim, nós erramos. Agora nós estamos em reconstrução. Nós erramos, mas agora não. Agora nós estamos em reconstrução. Ah, irmãos, essa adversativa, mas agora não. Eu errei sim, mas agora não. No verso 13, é o centro da perícope e da resposta. Vamos ler juntos de novo o 13? Vamos lá, por favor. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que a casa de Deus se edificasse. Até aí. O povo de Deus foi inquirido. E agora vem a resposta. Ciro deu ordem. Agora, por favor, irmãos, imaginem se não existisse esse fundamento sólido. Quem é que foi inquirido, irmãos? Os anciãos da cidade e o governador. Como é que ficaria a cara da igreja, a cara da congregação dos santos? Como é que ficaria? Irmãos, não façamos nada ilícito se não quiser ficar amassado. Porque eu insisto, o mal que te quer fazendo a coisa errada vai ser aquele que vai apontar os seus erros. Nos versos 14 e 15, os utensílios são como prova que Ciro deu realmente o decreto. Do contrário, eles teriam roubado o tesouro do rei, trazendo tudo de volta. Simples. Olha, nós trouxemos aí, do tesouro do rei, os objetos de prata e de ouro. Está aí para quem quiser ver. Então, observe-se que o primeiro governador era Sesbazar e não Zorobabel.
Esse sesbazar, do verso de número 16, a ele foram devolvidos parte dos utensílios, como descrito lá em Esdras 1:11. Vamos ler juntos? Vamos lá. Esdras 1:11. Leiamos, por favor. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400, todos estes levou Sesbazar. Então são esses aqui. Irmão, esteja pronto para responder o que for, como servo do Deus verdadeiro. Fundamente as suas ações e escolhas em fatos legítimos. Porque, meu irmão, porque para quem não está incomodando as trevas, elas estão quietinhas, viu? Mas se você está tendo vida, você vai encontrar gente para levantar calúnia a seu respeito. Irmãos, eu vou perguntar assim, sem olhar para o auditório. Sua declaração de imposto de renda, se te chamarem, você tem os documentos? Na sua declaração de imposto de renda, existe alguma coisa que o inimigo das almas possa pegar? Você estará mal. Sabe por quê? Como diz Agostinho, a menos que as nossas almas repousem em Deus, nós não teremos paz. Em paz me pego e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Eu não devo nada a ninguém, a não ser o amor. Eu não devo nada a ninguém, a não ser o amor. E isso não tem preço, meu irmão. Terceiro e último, você será checado, sabendo que tudo será conferido. Tudo será conferido. Verso de número 17, leiamos juntos. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais da Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso você vai ser checado, e tudo vai ser conferido. Tatenai não ordena ao rei, mas ele lhe sugere uma conferência. Ô rei, manda dar uma olhada lá então. É verdade que os utensílios voltaram mesmo e tal, mas dá uma olhada lá. Russell Shedd, comentando esse texto, ele informa que a Casa dos Tesouros, os arquivos reais, eram um depósito das coisas muito importantes. Portanto, o governador sugere que se vá lá conferir se o conselho da cidade disse a verdade. Vocês estão vendo a importância de um conselho, irmãos? O governo da Igreja Presbiteriana do Brasil, o conselho é uma vida conciliar. As Sagradas Escrituras nunca foram de um homem só decidindo, mas sempre tem um conselho, e aí o conselho disse assim, nós estamos trabalhando porque Ciro nos autorizou. Ah, tá, então vamos lá ver se é verdade? Olha que coisa tremenda. Se é verdade haver a ordem de Ciro, e que o rei, confirmando aquilo, desse a saber àquele governador. Muito bem, no verso 6:1, nós veremos que a busca foi ordenada. Percebam, não é porque os velhinhos da igreja disseram. Ah, porque os velhinhos lá de Jerusalém disseram isso para a gente. Não, não é porque se usou o nome do Ciro, o rei anterior. Ah, por causa do Ciro. Não, não é por causa do Ciro também não. Não é por causa de nada que a checagem não será feita. E se a prova será confrontada, prepare-se para a verdade ou para a mentira. Queridos, quantas vezes nós ficamos com medo e ansiosos por checagem? Eu sou terrível. Eu sou por deveras pecador ansioso. Muito ansioso, irmãos, muito. E é a chegada em um país com um passaporte, a gente fica numa ansiedade, será que vão me prender aqui? Será que vão me deportar agora? E uma ansiedade que, meu Deus do céu, numa entrevista de emprego, nossa, como se a ansiedade fosse ajudar em algo, quando não prejudicar muito. Querido irmão, alguém duvida do que nós estamos falando, que gera um desconforto, sim, porém, quem não deve, não teme ou não treme.
E o que humanamente nós podemos fazer diante da ansiedade quando nós somos checados? O que nós podemos fazer? Duas coisas, irmãos. Duas coisas, por favor. A primeira delas, no Salmo 7 e 8. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a integridade que há em mim. Eu vou repetir o verso. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a integridade que há em mim. O salmista não está dizendo que ele é um homem sem pecado, mas ele está dizendo, o meu Deus sabe quem eu sou. A primeira coisa com relação à sua ansiedade é, você está em dívida ou Deus é sua testemunha de que você está lutando com tudo que você pode para lhe ser um servo fiel? A segunda coisa, Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E o que, irmãos? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Pare com a ansiedade. Ansiedade é pecado. Lance o fardo sobre o Senhor e a paz que excede a todo entendimento encherá o vosso coração. Essa é a palavra. Ser checado é natural. O que não é natural, o que é pecado, é você entrar em desespero se você não tem nada a temer. Busque equilíbrio em Deus. Busque equilíbrio em Deus. E aqui, irmãos, nós vamos concluir. Você será checado com perguntas, você será checado devendo ter respostas legítimas, você será checado sabendo que tudo será conferido. Por favor, Esdras 4,15, irmãos. Esdras 4,15, por favor. Vamos ler todos a uma só voz? A fim de que se busque a primeira checagem fez com que a obra parasse. A primeira checagem. Para tudo. Esse povo é terrível mesmo. Mas a segunda fez com que a obra fosse concluída. Deus, enfim, não pode ser parado em seus propósitos. Jó 42, 2, depois de tudo que aquele homem passou, ele diz assim, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser. Senhor, pode vir a checagem que for, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o Deus do céu e da terra e o Senhor é o meu Deus. Perguntas, se colocado de saia justa, checagem, o que for, nada pode frustrar os propósitos eternos de Deus. Fique em paz. Logo, o que você deve fazer é não estar indo contra Deus. Mas se você está lutando para viver de acordo com a santa palavra, de acordo com a verdade que é Cristo Jesus, fique em paz. Fique em paz. J. Bengel diz assim, ansiedade e oração opõem-se uma à outra mais do que água e fogo. Como é que crente mata a ansiedade? Oração. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Barato, viu, irmãos? Muito mais barato que psiquiatra e psicólogo. J. Blanchard, então, vai dizer assim, a ansiedade nunca fortalece você para o amanhã. Ela apenas o enfraquece para o dia de hoje. Essa aqui é boa, hein? A ansiedade nunca fortalece você para o amanhã, mas ela o enfraquece para o dia de hoje. Assim, diante das provações da vida, questionamentos, checagens, você é filho de Deus e você pode falar com o Pai do céu. Você pode orar. Aprenda a fazer isso quando for colocado à prova contra o muro. Aprenda a fazer direito o quanto pode e o mais. O seu Deus é a prova
sua diante daquela situação. Irmãos, 3 povos dominadores aqui. Caldeus conquistaram os assírios, depois os neobabilônicos, por fim os persas. E o templo e a cidade santa são reerguidos. Como eles conseguiram isso? Só existiu um povo que retornou, um povo que reconstruiu, e esse povo se chama povo de Deus. Como? Pelo Deus dos céus. Quem pode frustrar os planos de Deus? Nem mesmo o povinho de Deus, com a sua teimosia, e eles aprenderam a duras penas. Então, se aprendeu que deve recomeçar, reconstruir, esse é o propósito de Deus para você. Não retroceda, não desista. Que venham os questionamentos, que venham as checagens, e que você possa ter uma postura de resposta, como diz Esdras 5:11. Quem é você? Sou servo do Deus dos céus. Eu tenho certeza que 90% de toda a confusão, quem você acha que você está pensando que é? Você, em tom de humildade, vai dizer assim: eu sou servo do Deus do céu. Não queira resolver os seus problemas de per si. Ser cristão é depender de Deus para tanto. Aprenda, portanto, a orar, a entregar nas mãos daquele que tudo pode, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos ficar de pé, irmãos?